Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui novamente. Hoje é dia 15 de agosto, sábado. Estamos eu e a Beth para fazer o evangelho para o Naufé. Beth, tudo bem com você? Oi, Lu, tudo, meu amor, e você? Tudo jóia. Obrigada, Beth, pela companhia nesse evangelho. Imagina, minha linda, é um prazer estar aqui com você, é um prazer ajudar. Betinha, esse evangelho a gente vai publicar lá na página do Naufé. Essa é a forma que a gente tem encontrado de manter nossas atividades. Quem não conhece a Beth, ela é uma baixinha desse tamanho, né, Beth? É, gordinha, parecendo Mas a ela é uma Mônica. pessoa muito grande, né? Ela é trabalhadora do Caminheiros da Luz. Acertei, né, Beth? Acertou. Tem muitos caminheiros na nossa região, às vezes eu me atrapalho. É. O Caminheiros da Luz fica aqui, ali na Vila São José, é o centro da Conceição, da Rosa, da Nancy, Isso, do seu isso Ézio, mesmo. né, Seu Bé? Ézio, Valdirene. Uma turma muito boa lá, todos os nossos amigos. E aí, a Betinha, eu conheci ela primeiro no trabalho do Unidos no Bem, né, Bé? Sim. Você já foi lá no Naufé, Betinha? Já uma vez procurando sala de alfabetização há muito tempo, muitos anos atrás, Lu. Com Unidos E você não foi? não. Mas tá Unidos não. ótimo. Então a Beth já é de casa, tá, Betinha? Ah, já sou. Se eu não era, agora eu sou. Agora é. Quando a gente acabar isso aqui, que a vida voltar ao normal, aí a gente te convida para ir lá pessoalmente, tá bom? Eu vou com todo prazer. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um capítulo que é muito, muito importante na vida da gente, né? Eu tenho feito muito evangelho assim, Betinha, e a conclusão que eu chego é que, assim, o evangelho fala muito de egoísmo, orgulho e da necessidade da gente fazer caridade, né? Sim. E E é só isso que Jesus pede pra gente, né, Lu? Só foi exatamente. isso. Amar o próximo, né, Bé? É. Então, a gente escolheu o capítulo 15, que se chama Fora da Caridade Não Há Salvação. Nós faremos os itens 1, 2 e 3. Para não ficar muito comprido, gente, eu vou resumir o item 1, a Betinha vai resumir o item 2 e depois a gente começa lendo e explicando, tá bom? Bé, vou começar aqui, tá? Tá, Anjo, tá. Então, ó, o item 1 chama O Necessário para Salvar-se, o Bom Samaritano. E ele começa contando uma história que Jesus contou à época, que dizia assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele. Então o rei vai chegar, vai sentar no trono, congregar todas as pessoas e separar uns dos outros, como o pastor que aparta os cabritos das ovelhas. E colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estão à direita. É um trecho lindo, gente, esse que eu vou falar agora, olha só. Então ele vai dizer assim para o pessoal da direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Cadê? Me perdi. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderá os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? Quando te vimos hóspedes e te recolhemos?
ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou no cárcere e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda. Agora ele vai ser duro, ó. O pessoal da esquerda não se deu bem nessa história. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolheste. Estava nu e não me cobriste. Estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então, eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? E o rei lhes responderá dizendo: na verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Lição danada. Betinha, explica aí pra gente o 2. Se você quiser, você pode só ler, tá? Tá. O anjo 2 não foge muito do que você falou aí agora, né? Pelo contrário, só reforça. Antes de falar sobre o 2, Lu, eu queria lembrar o sentido da palavra caridade no Livro dos Espíritos, na questão 886, como Jesus entendia isso, né? Então, vamos passar para o 2 aqui, para a gente, no final, fazer uma análise dessa questão. Tá. Então, levantando-se, disse que um doutor da lei para o tentar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Quando ele fez essa questão, ele não imaginou que Jesus ia responder, né? Porque é para tentar ele, para fazer Jesus pensar o que estava fazendo e ver o que ele ia responder. Respondeu-lhe Jesus, que é o que será escrito na lei, que é o que lês nela. Ele responde: amarás, Senhor teu Deus, sobre todo o coração, toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui, gente, porque assim, no judaísmo, eles tinham, a princípio, a perdoar, a praticar, para ser um homem justo, 613 vezes. 613 mandamentos eles tinham para que conseguisse, né, ser uma pessoa justa e ganhar o reino do céu. Esse reino que sempre foi prometido nesse tempo todo de religião nossa. Depois, eles tiraram tudo isso e passaram para 10 itens. Quando Jesus chegou, passou para 2. Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, Jesus coloca aqui isso. E a gente aprende muito com esse pedacinho de parábola. Né? A gente aprende muito, porque mostra como os judeus via essa caridade. Né? Como os judeus via isso. Mas vamos lá. Então, Jesus pegou, e para mostrar para ele, porque não ficando satisfeito, né, esse doutor da lei, ele ainda questiona mais Jesus, porque o objetivo dele era tirar Jesus do eixo. Mas olha, gente, Jesus, né? A gente está falando de Jesus, não estamos falando de... aqui. Disse Jesus, podendo muito bem fazer isso e viverás, né? Amando ao Deus, né? E ao próximo. Para ilustrar isso, Jesus trouxe uma parábola do bom samaritano, que falava assim, porque naquela época, gente, não tinha esse amor. É como hoje, a gente vê as tribos, né? As tribos, uma briga com a outra, ainda requisitos dessa época. E naquela época, o samaritano não falava com os judeus não falavam, e assim ia. Então, o que Jesus ilustrou? Descendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões e o despojaram. Ou seja,
tiraram a roupa dele. Tiraram tudo, deixaram ele nu. E nessa época, para descobrir quem ele era, tinha que falar e ver pela roupa. Então, sem o sotaque, porque ele estava todo machucado no chão, e sem a roupa, a gente não saberia quem é samaritano, ou quem era judeu, quem que era aquele homem machucado no chão, né? E aí, nesse meio tempo, veio um sacerdote, passou e não acolheu ele. Veio um outro que acompanhava o sacerdote, também não acolheu aquele irmão que estava ali machucado. É como nós muitas vezes passamos, né, gente? E não acolhemos aquele que está ali sofrendo. Uhum. E aí, por fim, veio um samaritano. Esse samaritano, ele pegou esse irmão que estava no chão. Ele pegou esse irmão que estava no chão e socorreu. Levou ele, passou remédio nele, tentou ajudar ele de todas as formas, né? E ainda, agora eu vou ler mais um pedacinho. Mais um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, ou tendo visto, foi tocado de compaixão. Porque muitas vezes a gente não tem, né? Compaixão, né, Lu? Sim. Que é muito importante. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e o vinho nas feridas. E ele pensou, depois, pondo-o no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu aos homens, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ou seja, ele aprendeu, com isso a gente aprende com Jesus o seguinte, nós temos que amar. Nós temos que a caridade é feita pelo coração, né? Pela fé, pelo amor, pelo benefício que a gente faz com o outro. Coração, alma e força. Coração para os judeus significava sentimento, inteligência. É amar com inteligência, né? É doar com inteligência. Você tem que doar, ser caridoso, mas ter inteligência, não ser uma caridade vazia. Aquela caridade que não faz com amor. A alma é o espírito, você tem que doar de dentro de você. E a força é os bens. Então, isso significa que nós temos que praticar. Com o coração, a gente pratica o amor, que é aquela caridade da benevolência, do sentimento, né? Do amor. Porque não existe, gente, coisa melhor. Às vezes, quando a gente vai fazer trabalho de rua, porque eu faço trabalho de rua, quantas vezes, gente, eu vou dar uma marmita, eles falam, não, senhora, não precisa, porque eu já comi hoje, dá para outra pessoa. Gente, existe caridade maior do que isso. Ele podia pegar, segurar para ele aquela marmita, né? Não, ele passa para o próximo. Isso é uma caridade de amor, né? E do espírito, quando a gente doa com todo o nosso coração. A gente não doa assim, vou dar porque... Ai, meu Deus, vou dar para limpar minha consciência. Eu vou... Não pode, não foi caridade. Você apaga uma estrelinha, como a minha mãe fala, né? Você apaga uma estrelinha. Então, a gente tem que doar de coração e dividir o que a gente tem. Não é errado a gente ter. Não é errado você ter 2 pacotes de arroz na sua casa. Não é errado você ter 2 calças jeans. Não é errado. O errado é você ver e não dividir o que você tem. Né, Lu? Sim. Se você tem 2 calças jeans, dá uma. Você não precisa de 2. Betinha. Né? Se você tem... Oi. E se eu tiver 5 calças? Então, filha, dá 2,5. Eu não tenho. Ai. Não é, Lu? Então, acho que a gente aprende muito isso que Jesus quis passar para nós nessa parábola do bom samaritano, né? É uma base. E vale a pena a gente estar relendo sempre isso para a gente não esquecer dentro do nosso coração. O samaritano, né, Bé? Ele tem aquela questão também que ele era desprezado, né? Era um povo que não se esperava nada de bom dos samaritanos, né? Porque eles eram diferentes, né? Eles tinham hábitos diferentes. Então, nessa parábola também, Jesus fala assim, que passou um sacerdote
né? É forte isso, né? Uma pessoa de quem a gente espera, né, um comportamento diferente, e o sacerdote não se incomodou, né? Ô Lu, e esse sacerdote, muitas vezes, é nós espíritas que levantamos uma bandeira, né? Sim. Quantos espíritas hoje vão nos presídios? Ah, Né? eu nunca fui. Então, é uma coisa para se pensar, né? Nós espíritas. Muitas vezes a gente tem amigos no hospital e nunca tem tempo para ir visitar. É. Né? Então, será que a gente também não é um samaritano? Será que a gente não é? Não, que a gente não é o samaritano, né, Betinho? É. E é muito importante, né, que esse conhecimento do evangelho, ele não fique só no discurso, né, Bé? Amor, é muito importante, Lu. Muito importante. Eu tenho feito os evangelhos, Beth, e aí a gente fala, porque os palestrantes não são perfeitos, né, Bé? Ah, não, a gente aprende mais do que ensina. A gente aprende mais do que ensina. Aí o meu marido, ele fica assim, nossa, mas você tá falando tão bonito. Na hora do vamos ver, né? Na hora de ajudar, eu achava que você ia ser tão desprendida. Aí eu falei, então, ainda não. Porque... Mas é um processo, Lu. É um processo, né? Porque eu falei sempre para ele assim, hoje eu tenho, vamos pegar as calças jeans. Hoje eu tenho 3 calças jeans. Eu consigo doar uma. Já é uma evolução, você entendeu? Sim. E assim, a gente está em processo de evolução espiritual, né? Exatamente. Bé, então vamos fazer assim agora. Vamos lendo os capítulos e explicando, tá? Tá Os ótimo. capítulos não, o parágrafo. Eu vou ler o primeiro, tá? Tá. Gente, então continuando aqui, o item 3 vem explicar, né, essas duas parábolas. E aí ele fala assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos explícitos, como a condição absoluta da felicidade futura. Sim. Porque se a gente hoje, Lu, vê, perguntar para uma pessoa que... Porque a felicidade, Lu, não está atrelada a bens material, a beleza, a tudo isso, né? Está atrelada ao seu interior. Se você hoje pegar uma pessoa... Tem a Nete Guimarães fez uma pesquisa sobre isso. Conhece a Nete Guimarães? Sim, ela é ótima. Ela é ótima, né? Ela fez uma pesquisa sobre isso. Ela falou assim que as pessoas que são bonitas, ricas e consideradas inteligentes, elas não são tão felizes como todo mundo imagina. Ai, fulano é rico, ele tem dinheiro, ele é feliz. E não é, Lu, né? Aí você vê uma criança é extremamente feliz, porque é desapegada a tudo isso, né? Isso tudo é da pesquisa da NET. Então, ela fala que a criança ela é feliz porque ela está sempre aprendendo. Então, o aprender traz a felicidade, porque sana as suas dificuldades interior.
né? Sim. A beleza interior é que traz a felicidade, né? Não é essa beleza aqui, né? É, tanto a beleza física, né, Bé, como as posses materiais, elas são passageiras, né? São passageiras. A gente é bonitão lá na casa dos 20 anos, tal. Depois, né, o tempo vai passando, Cai né? tudo. E as belezas não duram muito, né? O Não dinheiro, adianta. um dia a gente tem, no outro dia pode acontecer um revés, a pessoa pode perder tudo, né? É, Então, é importante que a gente não coloque a nossa felicidade nessas coisas passageiras, né? é. Ô, Bé, e Vamos esse ler o segundo? parágrafo, ele fez um resumão, né, das É. orientações de Jesus, né? Amai o Uhum. próximo como a vós mesmos, fazei ao outro o que você quer que ele vos faça, amai os inimigos, perdoai as ofensas, fazei o bem sem ostentação, julgar você antes de julgar o outro. Sim, sim. É um resumão daqueles que você fala. Se você não sabe o que Jesus espera de você, é tudo isso, né? É tudo isso e mais alguma coisa. Vamos, Exatamente. vamos para o segundo? Vamos, você lê aí? Leio. No quadro que traçou do juízo final, esse juízo final, Jesus coloca, mas não é o fim dos tempos, não é fim do. Ai, meu Deus, não é o fim do mundo, né? Esse juízo final, eu gosto muito de falar isso, Lu, para quebrar esse estereótipo, né, de fim do mundo, mas é o fim dos tempos, é uma mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? A evolução desse mundo. Então, no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura alegórica. Há homens como a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar, para melhor aprenderem o que dizia. Tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre as quais não podiam explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte assessoria ou figurada dos quadros, há uma ideia dominante da felicidade reservada aos justos e da infelicidade que esperava o mal. É uma forma alegórica que ele coloca, né, Lu, Sim. da gente perceber, porque ainda não temos olhos para enxergar isso, nem cabeça para entender todo o mundo dos espíritos, né? Sim, Não temos a inteligência suficiente para entender o que Jesus quis falar. Então, ele fazia isso para que, de uma forma alegórica, a gente entendesse. exatamente. Então, lá, né, há 2000 anos atrás, quando Jesus contou essa história, aí ele falou, né, que ele contou a história que divide os bons para a direita, os ruins para a esquerda, né, e que os bons seriam felizes, né, e que os ruins iriam para o suplício eterno, né. Então, esse suplício eterno é uma forma figurada, né. No Espiritismo, a gente não acredita nem no céu, onde a gente vai ser feliz eternamente fazendo nada, nem no inferno, onde a gente vai sofrer eternamente, né, queimando no fogo, né? No Espiritismo, a gente acredita que a gente está sempre aprendendo, né? E Sim. as reencarnações servem para isso, né? O que eu fiz de errado ontem, eu vou corrigir nas minhas futuras encarnações, e o destino de todo mundo, de todos os espíritos, é ser espírito de luz, né, Bé? Sim, sim, Nosso sim. destino é um dia estar ali com Jesus, ó, né? Vai demorar, mas a gente chega lá, né? É, É isso mesmo, né, Betinha? amor, é. Vou ler o último parágrafo.
O último fala assim, ó. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? Pergunta ao juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé, né? Ninguém está perguntando se você é católico, espírita, evangélico, né? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta caridade. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições de salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Agora foi, né, Betinha? Agora acho que responde aquela questão que eu levantei lá no começo, né? Qual é a verdadeira origem dessa caridade? Quando a gente para pensar qual é a origem dessa palavra caridade. A palavra caridade, Lu, ela apresenta na Bíblia 600 vezes. E só o que é amor, né? Amor. E o que Jesus fala aqui no final é isso, né? Não, se você ama, você não é egoísta. Se você ama, você não é soberbo, né? Se você ama, você não vai querer o mal do seu próximo porque você ama. Então, amor é de graça, Lu. Por que as pessoas têm tanto medo de amar, né? É verdade. Né? Bé, a gente estava falando também da caridade feita de mãos vazias, né? Ai, é a mais linda, né? E assim, eu lembro que tem um livro acho que é o livro do Emmanuel, acho que é o livro do Emmanuel, que fala muito sobre isso, sobre a caridade de mãos vazias. Não, acho que eu não vou conseguir lembrar o nome agora do livro, mas ele fala muito isso das mãos vazias, que é a caridade da moral, né, Lu? Que é a mais importante. Ele até, no livro também dos médiuns, pergunta isso. Qual é a melhor caridade? Não vou lembrar o número da questão agora, mas ele pergunta. E aí respondem para Kardec o seguinte, que a caridade maior é a divulgação da doutrina de Jesus, né, dos ensinamentos de Jesus, que é a caridade de mãos vazias, né? É aquela caridade, né, Bé, que, assim, a gente estava falando antes de começar a gravar, que às vezes é fácil você abrir seu armário, pegar um pacote de qualquer coisa, entregar para o moço que bate, né? Já o trabalho de rua, né, Bé, que nem você falou de levar a marmita, já é um pouco mais de doação de si próprio, né? Mas a caridade de você ver o outro, né, Bé? De você respeitar aquela pessoa, né? Porque a pessoa, ela tá naquela situação, mas ela não é aquela situação, né, Bé? Lu, nossa, Lu, é isso mesmo. Ela está naquela condição, mas ela não é aquela condição, né? Isso daí é até dentro da nossa casa mesmo, Lu, da nossa família. Muitas vezes tem um primo que perdeu o emprego, tem um tio que está com depressão, e a gente não tem essa sutileza de perceber, né? Esse amor. E é a hora da caridade maior, né? Quando você dá a mão para o seu irmão. Né? Na família, às vezes, né, Beth, a gente tem um parente alcoólatra, né? E aí a gente, ele bebe, né? A gente diminui a pessoa, né? Por um ato, né?
O que se espera de quem conhece Jesus é que faça melhor, né? Que a gente tenha mais para dar, né? E que a gente principalmente cuide das pessoas, né? Sim, sim, sim. Ô Betinha, me fala daquele jantar que você faz no Natal para os moradores de rua. Ai, Lu, é legal. É um trabalho que a gente já faz há 10 anos aqui, né? Porque 10. foi 10 anos. A minha mãe, logo quando minha avó desencarnou, voltou para casa, a minha mãe ficou muito triste. Nossa casa sempre foi um ponto de caridade, porque a minha avó sempre foi muito caridosa. E a minha mãe parou com tudo. Ela ficou em depressão, ficou chateada, né? Então eu peguei e falei para ela assim: não existe coisa melhor para sarar a dor do que você ir ver a dor do outro. Não existe outra coisa melhor. Então a gente começou a fazer um trabalho de sopa. Toda sexta-feira a gente dava sopa aqui na porta de casa. E aí eu peguei e falei assim, gente, mas no final do ano esse povo fica na rua sem fazer. Não tem ninguém. Porque Natal quem vai fazer, né? Então, na noite de Natal, no dia 24 de dezembro, nossa família se juntou aqui e começamos a fazer uma janta para eles. Então, a gente conseguiu doação de macarrão, de arroz, de feijão, de tudo aquilo que eles não comem durante o ano. Peru, pernil. E no dia 24, nós fizemos a ceia e servimos. Ai, que Só que aí o que gostoso. aconteceu? Isso foi crescendo, foi Uhum. crescendo, foi crescendo. E o ano passado a gente teve 300 pessoas aqui na rua de casa. Caraca, 300! Fechamos a rua, montamos mesinha. O ano passado foi assim lindo. Acho que foi o ano mais lindo da nossa entrega. Ô, E a Bé, gente conseguiu mesinhas. e tem presente Oi. para criança? Então, Lu, dos 2 anos para cá, a gente começou a arrecadar, porque começou a aumentar o número de crianças. Ai, Na que legal. ceia, não veio só pessoas que moram em situação de rua, né? Mas veio moradores da comunidade. Então, vem as famílias também, né? Por isso que triplicou o número. Ô, Betinha, e já tem data esse ano, né? Já. Esse ano, por causa da pandemia, a gente ia fazer uma festa enorme, né? Colocar brinquedo para as crianças, tudo, mas não vai dar. Então, esse ano nós vamos fazer as marmitex e vamos entregar. E como depois do dia 24 ficou difícil com o número de pessoas que veio, nós mudamos, não damos mais no dia 24. Esse ano vai ser dia 20 de dezembro. Beth, parabéns, viu? Imagina, a gente tem que fazer um pouquinho só. É tão pequenininho o que a gente faz. Faz uns 2 anos, né, que eu sei desse trabalho de vocês. E todo ano eu vejo a foto e falo, ano que vem eu vou. Tomara que seja esse ano que eu consiga ir. Então, Lu, acho que não por causa da pandemia, então vai ter tudo muito reduzido, né? Não vai ser esse ano ainda. Não, mas em 2021 você vem, com certeza. Ai, gente, coisa bonita, né? Ô, Bé, e o nosso mundo precisa tanto de caridade, né? Mais amor, por favor, né? Mais amor, por favor. É. É verdade. Betinha, você quer falar mais alguma coisa sobre o nosso tema? Ai, gente, pratique o bem, seja lá onde for. Pratique o bem, ame. Se entregue ao amor, porque o amor é de graça, gente. É de graça. Você não tem que dar nada, só amar. Né, Lu? De forma simples, né, Bé? Desde um sorriso, um bom dia, né? Um abraço. Um abraço, o olhar sem julgamento, né, Bé? Aquele olhar de irmão, né? A gente reconhece Deus como pai, mas a gente ainda tem muita dificuldade de aceitar o outro como irmão, né? A gente fica, poxa, mas ele torce para o time X, mas ele é da religião tal, ele votou no político tal. Apesar de todas as nossas diferenças, a gente precisa ver a pessoa, respeitar essa pessoa e amá-la, né, Bé? Acima de tudo, né? Porque Jesus falou que quando faz para o próximo, está fazendo para ele. Né? Pronto, né? Jesus falou isso.
Quando alimentastes, né, a um desses pequeninos, quando vestiste a um desses pequeninos, foi a mim que você fez, né? Então, vamos colocar Jesus no rostinho das pessoas, né? Principalmente daqueles que são mais difíceis para nós, né, Bé? É aquele lá que está mais lá, aquele estrupício. É ele que você tem que amar. Né? Vamos colocar Jesus na carinha dele e falar, ok. Eu estava vendo o Ok. filme do Divaldo ontem, Bé, e tem aquela passagem que o Divaldo fala para o obsessor dele, falando assim, que Deus me dê tempo para eu aprenda a te amar, né? Então, amemos os nossos inimigos, amemos ainda mais, amemos todo mundo, né? Amemos. Amemos. O amor é a base. Isso aí. Betinha, muito obrigada. Ai, Lu, eu que agradeço, minha linda. E eu vou estar aqui sempre à disposição, tá? Ah, obrigada. Se eu precisar, eu te chamo de novo, tá? Com certeza. Boa palestra para o pessoal do Caminheiros amanhã. Manda um abraço para eles, tá bom? Tá convidada, tá bom? Para vir um dia aqui quando passar tudo isso. Tá ótimo. Tá, meu gente, anjo? Então, ó, a gente vai encerrar. Eu vou pedir para a Betinha fazer a prece. E todo mundo, um grande abraço, né? Aproveitem as oportunidades aí para praticar caridade, tá bom? E fiquem com Deus. Betinha, faz a prece pra gente? Faço. Deus, nosso Pai, a Ti agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde. Ó Pai de infinita bondade, nos ampare, nos proteja e nos guarde. Ampare a todos que necessitam, Senhor, do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. Ó Mestre, tantos irmãos sofrendo, Jesus, por tantas coisas acontecendo. Vibramos por todos e pedimos, Senhor, de uma forma que o Senhor só entende, as angústias dos nossos corações, com o nosso merecimento, que o Senhor ajude a nós a resolver tudo isso. Que o amor do Cristo esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, fiquem com Deus, uma boa semana. Betinha, muito obrigada, tá? Imagina, amor. Beijo. Beijo, linda. Tchau.